Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão de sexta-feira? Todo mundo já almoçou, já tá tranquilo aí. Muitos vão emendar o feriado, que legal, né? Aproveita sim para você fazer coisas boas no feriado, principalmente se você tá sozinho, dá um passeio de bicicleta, fica um pouco em contato com a natureza e leva o celular também para assistir os meus vídeos, tá? Durante toda essa semana, eu fiz uma série de vídeos relatando como que foi minha infância. Então eu falei de mim, né? Que eu falei que eu ia fazer alguns vídeos falando um pouco da minha vida. É lógico que a vida da pessoa é como uma história, né? Não tem como você contar tudo em alguns episódios, né? Eu teria que fazer uma novela, eu teria que escrever um livro se eu fosse falar da minha vida. Mas eu relatei as coisas mais importantes que você precisa saber e que de repente vai ajudar você, né? Eu falei da vida que eu vivia, da casa que eu vivia, dos pais que eu tinha, como que era meu ambiente familiar, como que eu via as coisas, quando que eu comecei a entender o que se passava ao redor de mim, como que funcionava o mundo. Isso e tudo isso aconteceu no final da década de 70 e aconteceu na minha infância, tá bom? A minha infância é muito mais do que isso que eu contei. Tem muitas coisas que eu contei aqui que foram coisas terríveis que eu passei, muito mais difíceis. Aliás, gente, por falar em coisas difíceis, né? Sempre a gente vai passar por problemas, né? Muitas dessas coisas na infância que eu passei, eu venci. A pobreza, a miséria, o lugar ruim que eu vivia, alguns complexos que eu passei, alguns preconceitos por não ter o que as outras pessoas tinham. Mas eu venci. Só que você tem que saber de uma coisa: a vida, gente, é uma guerra. Você vence uma. É uma batalha, uma série de batalhas, né? Assim como você teve essa série de vídeos. Você vence uma batalha, mas a guerra final você vai vencer depois que você sair desse mundo. Ou que Jesus te levar, tá bom? Então sempre vai ter uma batalha e não espere as coisas ficarem boas para você ser feliz, tá? Eu já falei isso no outro vídeo e vale a pena ressaltar. Se você for esperar que todo mundo faça o que você quer, que a família seja como você quer, né? Para poder você ser feliz, você nunca vai ser feliz. Você tem que ser feliz apesar dos problemas. Eu sei que vai ter momentos que você vai chorar, nem todo dia são flores. O fato de eu ter vencido certas coisas na infância não quer dizer, né, gente, que todo dia para mim é sol, tem os dias escuros, tem os dias de nuvens negras, mas eu tenho que me manter forte. E o principal que aconteceu desde a minha infância para que eu fosse uma pessoa mais forte foi ter Deus na minha vida. Se você não crê em Deus, eu respeito. Mas se você crê em Deus, eu respeito também. Deus é uma força superior que vai te ajudar. Se você está passando os mesmos problemas que eu passei, né? Nos outros vídeos que eu relatei, você fala com Deus aí onde você está. Você não precisa ir numa igreja, num templo, você não precisa ser adepto de uma religião, não. Deus está aí, ó, perto de você. Mesmo que você não possa tocá-lo nem senti-lo, independente do que você acha ou não, ele existe. E eu não estou aqui para provar se Deus existe ou não, porque para mim ele existe e isso para mim é o suficiente. Se não existe para você, tudo bem, a minha vida continua, eu sou feliz do mesmo jeito, tá bom? Mas mesmo Deus existindo, você vai ter problema. Os problemas só vão mudar de nome, tá? Mas vai ter problema sim. Mesmo que você fique quietinha no seu canto, sem fazer nada para ninguém, os problemas são inerentes à vida de qualquer pessoa. Os ricos têm problemas, os famosos têm problemas, os pobres têm problemas, e a gente sempre olha para o problema do outro e acha que o problema do outro não é nada, né? Que o nosso é pior e que o mundo acabou. Mas se a gente for ver, tem gente que tem problemas piores do que os nossos. Assim como tem gente que tem problemas mais fáceis de resolver também do que o nosso. O certo, gente, é nem a gente se comparar com quem tem mais problema, nem se comparar com quem tem menos. Não se compare. Porque se você se comparar, você vai ficar nessa eterna situação ó, de sempre ficar ó, tentando se igualar aos outros, né? Você seja você mesmo, procure fazer sua vida. Você não pode controlar o que vem dos outros, mas você pode controlar como você vai reagir, o que vem de você. E que as suas reações possam ser as melhores. Eu vou contar rapidinho como foi a minha vida, a minha crença na infância, né? Quando a gente é criança, normalmente a gente não entende muito que crença tem que ter, ou que religião tem que ter. Se os pais vão numa igreja, você vai na igreja daquele pai ou daquela mãe. Se os seus pais seguem uma religião, você segue os ritos daquela religião. E meus pais tiveram muitas religiões, né? Passaram, já foram católicos, já foram de outras religiões, né? E eu, como era criança, eu seguia os meus pais. Mas depois que eu cresci, eu vi que eu não preciso de uma religião para servir a Deus. Porque Deus não é religião, né? Você serve a Deus e você crê na Bíblia, né? E para mim já é o bastante.
Você não precisa estar dentro de uma igreja, ou enfiado numa igreja, para mostrar que você crê em Deus e que você é uma pessoa de princípios. Eu conheci a religião, as religiões, vários tipos, bem cedo na casa dos meus pais, porque eles também não tinham essa orientação, eles não tinham essa maturidade que hoje eu tenho, né, de que eu não preciso de uma religião para viver. Quem diz que você tem que ter uma religião para poder viver, são pessoas que querem tirar proveito de você. Porque se essas pessoas fossem sinceras, elas não diriam isso, que você tem que ter. Gente, esse termo assim, você tem que ter uma coisa obrigado. Deus jamais quer que uma pessoa adore a ele obrigado. Tudo com Deus, gente, é espontâneo. É feito na base da espontaneidade e na base também do bom senso, né? As religiões deixam as pessoas malucas. Ao invés de construir pontes, constrói muros. Porque cada um fica o quê? Orgulhoso, fica inchado, achando que é melhor porque a religião dele traz mais benefícios do que do outro. Por isso que eu estou fora desse ambiente religioso. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa sem Deus. E mesmo porque Deus está dentro de nós. A igreja somos nós, tá bom? Eu venci muitas guerras com Deus, como eu já te falei, e você também precisa de uma estratégia. Para você vencer, gente, um problema, você tem que ter estratégia. Você tem que pegar um papel e dizer o que é que eu vou fazer daqui para frente para resolver isso. Não se resolve um problema, gente, colocando as coisas debaixo do tapete. Na minha infância, eu via minha mãe chorando porque ela estava com muitos problemas na vida dela e ela não sabia resolver. E ela ignorava alguns problemas. Se você ficar querendo resolver os problemas chorando ou ignorando, nunca vai ser resolvido. O fato de você ignorar um problema não quer dizer que o problema vai deixar de existir. Talvez ele não vai te incomodar por um tempo, mas quando ele voltar, gente, ele vai voltar com força total. Isso aí eu aprendi na fase adulta, porque na minha infância, quando eu vi os meus pais chorando, reclamando da vida, do governo, da crise, né, eu vi que nada daquilo adiantou, porque a vida deles começaram a ficar igual. Mas quando eles tomaram uma atitude, isso eu vi na minha infância, eu vi meu pai e minha mãe tomando atitudes para mudar de vida, aí sim as coisas se resolveram. Não é com choro, gente, que se vence uma guerra. É com Deus e com estratégia. E a minha estratégia de vencer minha guerra não é a mesma da sua, tá bom? Eu já falei que vocês não precisam de templo, né? E problemas sempre vocês vão ter, né? Bom, eu agora vou encerrar aqui esse vídeo. Esse aqui vai ser o vídeo mais curto. Eu não vejo o que falar mais. Se fosse para falar algo mais da minha vida, né? Eu teria que fazer muitos outros episódios. Eu espero que você tenha acompanhado toda a playlist. Se você não teve tempo, acompanhe, procure ver a série de coisas que eu vivi na infância, tá bom? Vai ter coisas boas, ter coisas tristes também. Se você não conseguiu acompanhar, pegue os vídeos passados. E na semana que vem eu vou fazer uma outra série de vídeos com outros temas. Eu falei, né, gente, que esse ano eu ia mudar um pouco a minha maneira de postar os vídeos, do que eu ia falar, e eu tô cumprindo minha promessa. Quem está comigo desde o início, como seguidor meu, ou como uma pessoa que só visualiza, percebeu que eu mudei muito a abordagem dos assuntos. Tinha assuntos que antes eu não abordava, agora eu estou abordando. Não sempre, mas de vez em quando, porque eu tinha um determinado nicho, né? O meu nicho, o quê? É levar as pessoas para reflexão e para que elas reflitam e mude o comportamento delas, né? Mas a maneira como eu estou levando vocês à reflexão, eu fiz uma abordagem diferente, para não ficar aquela coisa repetitiva, aquela coisa chata. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, comenta. O que você achou? Deve continuar? Deve continuar essa maneira? De que assunto você gostaria que eu falasse? Comenta aí. As pessoas não comentam as coisas. Deixa de preguiça, gente. Começa a comentar o que achou, tá bom? E muito obrigado. Bom feriado. Um abraço para todos. Eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência. Até mais.